Hoje nós vamos falar sobre dor miofascial, que é uma das dores mais comuns que existem. A dor miofascial, ela é um músculo de mio e facial de fáscia, que é a membrana que envolve o músculo. Essa dor está presente até 88% das pessoas com dor, pelo menos como adjuvante. E assim a gente pode ver a importância desse tema. Para um leigo, a dor miofascial são aqueles nódulos que aparecem geralmente no pescoço, que quando apertados levam a irradiação para a cabeça. Essa é a síndrome miofascial. Meu nome é Dr. Gruppen, sou médico fisiatra, especialista em dor, e hoje vou falar para você sobre um dos grandes enigmas da dor crônica, que se chama dor miofascial. A dor miofascial pode ser um nome técnico, mas na verdade é aquela dor em um ponto muscular, em um nódulo muscular, geralmente no pescoço, mas pode dar em todo o corpo, que quando a gente aperta, dói, fica tenso e a dor irradia. E a dor sempre vai e volta na mesma localização, mas ele pode estar no corpo inteiro. Já te aconteceu que quando você tem uma dor, por exemplo, lombar, na região glútea, na perna, no ombro, quando você aperta, você sente que aquela dor ela irradia? E quando você aperta por mais tempo, ela vai diminuir de intensidade? Isso é a chamada dor miofascial. Então a dor miofascial ela é causada por uma disfunção no músculo e na membrana que o envolve, chamada fáscia. Mas atenção, não é uma simples dor muscular por esforço. Dor por esforço é outro tipo de dor muscular. A dor miofascial é um processo crônico de sensibilização e contratura dos músculos que eles têm dificuldade de contrair de maneira muito vigorosa e dificuldade de relaxar, mantendo um tônus muscular um pouco maior, localizado, que gera dor. O músculo não relaxa, ele fica em estado de alerta, rígido, com oxigenação prejudicada, acumulando substâncias inflamatórias e que geram dor. E aí a dor aparece ou se mantém. O que diferencia esse tipo de dor é a presença dos chamados pontos gatilho, os famosos trigger points na literatura inglesa. São regiões específicas que, quando pressionadas ou distendidas, geram uma dor local e muitas vezes uma irradiação à distância. Uma sensação estranha, mas que a maioria das pessoas que já presenciou uma dor miofascial em si sabe do que eu estou falando. E isso confunde muito o diagnóstico, principalmente naquelas pessoas que não têm especialização na parte de dor, principalmente na parte de fisiatria. O paciente sente a dor no braço, mas o problema é no pescoço. O paciente sente uma dor na cabeça, mas o problema também pode ser no pescoço. Sente dor no quadril, mas o problema pode estar em alguns músculos específicos, como o glúteo médio, o glúteo mínimo ou o piriforme. Então, nesse caso, a gênese da dor não está exatamente na região onde ela ocorre. E isso gera dificuldades diagnósticas, claro. Já atendi muitos pacientes que passaram por vários tipos de procedimento, como infiltrações, cirurgias, e o problema era a dor miofascial. A dor miofascial ela pode ser localizada no pescoço, no braço, mas em algumas pessoas ela pode ser difusa, pegar o corpo inteiro e muitas vezes mimetizar uma fibromialgia. Isso sem contar que muitos pacientes com fibromialgia também têm dor miofascial associada. Existem muitas superposições sobre tipos diferentes de dor. Então, um olhar atento, uma equipe experiente é importante para montar esse quebra-cabeça, que a gente chama de quebra-cabeça miofascial, e propor o melhor tipo de tratamento para a dor. Mas e a causa da dor miofascial? Tem alguma causa, tem algum fator predisponente? Sim, tem algumas coisas associadas à dor miofascial, que são os seguintes: a postura de maneira prolongada, tensão física ou emocional, esforço repetitivo, sono ruim em qualidade e ou quantidade, estresse crônico, sedentarismo e muitas vezes deficiência de algumas substâncias descritas de que foi definida a dor miofascial pela doutora Jeanette Trevell e pelo Simon, que é a questão de deficiência de vitamina B12, vitamina D e outras substâncias que podem estar em condições subótimas no organismo. Muitas dessas deficiências ainda são motivo de controvérsia na literatura, mas é um fator que, como um texto informativo, a gente tem que colocar para que seja considerado como possibilidades diagnósticas. E o grande vilão, o maior vilão de todos, provavelmente, que é a falta de movimento, a imobilidade, que vem para e passo com um movimento mal realizado, ou seja, vícios de realização de movimentos ou sedentarismo.
Nosso sistema locomotor, os músculos principalmente, precisam de mobilidade, precisam de oxigênio e precisam de coordenação. Essas três coisas juntas fazem um movimento fisiológico adequado. Então, quando esse movimento não é feito de maneira fisiológica, o gasto de energia muscular acaba sendo muito grande. E, se não tiver um suprimento sanguíneo adequado, o músculo acaba entrando no modo de proteção e travando. E assim temos a dor miofascial. O travamento, a contração tônica que não relaxa, é um mecanismo de defesa do músculo que está sobrecarregado. E além disso, tanto a contração quanto o relaxamento muscular são necessários energia. O relaxamento não é um processo passivo, ele precisa de energia para poder relaxar o músculo. Então, quando nós ficamos numa posição durante muito tempo, a gente entra numa espécie de um colapso funcional e os músculos podem travar. E o mais impressionante, essas alterações não aparecem nos exames de imagem e exames de sangue comuns. A ressonância não mostra nada, a ultrassonografia também muitas vezes não mostra nada. O que elas podem mostrar são outras alterações associadas à dor miofascial, que muitas vezes são imputadas com a causa, mas a causa subjacente permanece intacta. E isso é um dos motivos de muitas falhas de tratamento. E muitas vezes os exames vêm normais e o profissional fala: não, você não tem nada, está tudo normal. E isso gera uma dúvida muito grande no paciente. Como assim? Eu sinto essa dor tão forte durante tanto tempo e eu não tenho nada, os exames estão normais. A gente tem que lembrar que os exames mostram, principalmente os exames de imagem, coisas macroscópicas, né? Desde que foi inventado o microscópio, a gente sabe que existem estruturas microscópicas. E essas estruturas, elas podem estar com alterações e você, nos exames de imagem convencionais, não tem nenhuma alteração. Isso é comum e muito lógico. Então, quando falar se não tem nada, seus exames estão normais, lembre-se, a gente não tem um exame de imagem que leve em consideração a parte microscópica. Ou seja, há problema. Mas tem problema sim. O músculo está rígido, está contraído, está doloroso. Os exames de imagem estão normais, mas há um problema, sem dúvida nenhuma. E pode ser tratado esse problema, a dor miofascial. E muito bem tratado. Muitos pacientes com dores outras, às vezes têm um tratamento subótimo devido à presença da dor miofascial. E muitas vezes esse componente não é tratado adequadamente, porque às vezes a especialidade do profissional não contempla a questão da dor miofascial. Por isso, gente, como eu repito em muitos dos vídeos, nós precisamos de equipes interdisciplinares. Com isso, a gente aumenta muito a chance de resultados melhores, principalmente em casos mais graves e refratários. A gente faz uma anamnese bem feita, o exame físico, palpação dos músculos, alguns músculos profundos, a gente não consegue palpar os pontos gatilho, a gente sabe que tem dor miofascial através de manobras específicas que sugerem quando esses músculos são movimentados, que é a dor miofascial. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor miofascial e você não tem nenhum ponto gatilho palpável, você não consegue palpar esses nódulos, são musculaturas profundas acometidas. Então é muito importante a experiência da equipe em relação à dor miofascial. E vamos lá, qual o tratamento proposto? A gente tem várias possibilidades de tratamento, dependendo do paciente, do diagnóstico e do plano estratégico que a equipe faz no sentido de minimizar essa dor. Então nós temos a liberação miofascial, o agulhamento seco, chamado dry needling, ou o agulhamento com a injeção de substâncias, que é muito diferente de acupuntura. As ondas de choque, que cada vez mais são reconhecidas como eficazes nos tratamentos da dor miofascial por aumentarem muito o fluxo sanguíneo. As eletroterapias feitas para relaxamento muscular, principalmente o TNS, a VIF e alguns outros tipos de corrente de fortalecimento, como o FES e a corrente russa, cada uma fase do tratamento de acordo com um plano estabelecido. Laser de baixa frequência e o LEDT, ou seja, a fototerapia, ajudam muito nesses tratamentos. Alongamentos específicos e reeducação postural, que não necessariamente precisa ser o RPG. Existem várias outras formas da gente melhorar a postura de uma maneira mais individualizada que o RPG, apesar de que o RPG, na maioria dos pacientes, é uma boa técnica. Além disso, fortalecimento muscular progressivo, com ganho inicialmente de resistência e depois de força, ele pode ajudar a fazer a prevenção da recorrência da dor miofascial e também faz parte do tratamento dessa afecção, da dor miofascial.
Em alguns pacientes mais graves e mais refratários, a gente usa bloqueios anestésicos, que são importantes. E quando já existe uma sensibilização das vias de dor, ou seja, dores de mais de 3 meses de evolução mais refratárias, a gente pode usar a estimulação magnética transcraniana no intuito de aumentar o limiar de dor, ou seja, diminuir a dor basal e facilitar o tratamento com o movimento, com todas as técnicas que eu descrevi anteriormente. Muitas vezes a dor ela também é agravada por problemas emocionais em contraturas crônicas relacionadas a estresse profissional, estresse em casa e outro tipo de, de manifestações. O importante é lembrar que a dor é física. O estresse emocional ele colabora, mas ele não é necessariamente uma causa dos problemas físicos. E os problemas físicos têm que ser tratados de uma maneira muito específica. A questão de falar que a dor é só emocional e tem que tratar só a parte mental não é uma boa ideia, porque a dor é real. Isso faz às vezes com que o paciente ache que a dor dele é só da sua cabeça, que é irreal, e não é verdade. A gente luta contra esse estigma da dor crônica na medicina há muitos anos, dos profissionais falarem que a dor é só emocional. A gente há mais de 2, 3 décadas a gente já sabe desse mito em relação à dor crônica. Um tipo de dor que foi tratada e não melhorou de maneira suficiente. Você tem nódulos musculares palpáveis e dolorosos. Pense, isso pode ser uma dor miofascial. Se você tem ou conhece alguém que tem uma dor semelhante, compartilhe esse vídeo. Ajude com informações para que as pessoas possam procurar o tratamento adequado em suas regiões. Se você gosta desse tipo de conteúdo de dor e saúde, considere-se inscrever-se no canal e receber as atualizações dos vídeos preparados pela nossa equipe. No mais, obrigado e até o próximo vídeo.